A gente vamos discutir alguns aspectos aí referente à tabela periódica, tá? Essa aula aí é a aula da unidade 3 do capítulo 4, que vai da página 23 até a página 28, tá bom? Bom, primeira coisa, gente, que a gente tem que ter em mente aqui é que a tabela periódica ela está organizada de forma racional, tá bom? Então não são aleatórias as posições dos átomos aqui na tabela, tá bom? Então a gente tem duas organizações principais aí: as linhas horizontais, tá? Que são os chamados períodos, e as linhas verticais, que são as chamadas famílias, tá bom? Ah, em ordem aqui, gente, no sentido da leitura, o que a gente observa? A gente observa um aumento no número aí de prótons que esses átomos têm, tá bom? Então aqui nessa tabela, ó, o número de prótons ele está colocado aqui em cima. Então o potássio ele tem 19 prótons. Se a gente avança um para um lado aqui, a gente tem o cálcio com 20 prótons. E aí do lado a gente tem o escândio, que tem 21. E por aí vai, tá bom? Então eu vou tendo, na medida que eu vou crescendo aqui, aumentando o período, eu vou ter um crescimento no número de prótons desse período, tá bom? Os períodos, gente, eles são nomeados a partir aqui do hidrogênio, então a gente fala que esse aqui é o primeiro período. Aí aqui do lítio, toda essa linha aqui horizontal é o segundo período. Então eu tenho aqui o terceiro período e por aí em diante, tá bom? Já com relação aí à organização das famílias, gente, as famílias elas estão agrupadas da mesma forma, tá bom? Então, nas tabelas periódicas mais modernas, a gente encontra essa definição, essa numeração aqui, né, do grupo ou família, tá bom? Então, também família também pode ser chamada de grupo. Eu tenho um aumento aqui. Aqui é o primeiro grupo, primeira família, né? Então eu tenho hidrogênio, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Aí na segunda família aqui eu vou ter todos esses elementos aqui que estão nessa coluna, tá? Então eu tenho terceira família, quarta família, quinta família, até chegar aqui ao grupo 18 ou 18ª família, tá bom? Vale salientar aí, gente, que a gente usa também, com relação às famílias ou grupos aqui, a nomenclatura antiga, tá bom? Então, esse grupinho aqui a gente chama de família 1A, tá? A segunda coluna aqui a gente chama de família 2A, tá bom? Esses daqui do meio não entram nessa história, então todos eles vão ser da família B. Então vai ser 1B, 2B, 3B, tá? Aí aqui na 13, que é a família do boro, eu já tenho a família 3A, tá? E aí, do carbono, a 4A, do nitrogênio, 5A, onde está o oxigênio aqui, 6A, do flúor, 7A, dos gases nobres aqui, a partir do hélio, eu tenho a família 18A, tá bom? Então, essas famílias aí são, nessa nomenclatura, nessa numeração antiga, elas são dadas, é dada dessa forma, tá bom? Essa nomenclatura, embora seja antiga, gente, ela ainda é bastante usada, tá bom? Bom, essas famílias aqui, gente, têm nomes, tá? Eu não quis me prender a esses nomes no primeiro slide aí, para não confundir vocês, tá bom? Mas a família 1A aqui, ó, a gente pode chamar essa família de família dos metais alcalinos, tá bom? A família 2A, família dos metais alcalinos terrosos, tá bom? Esses daqui do meio, a gente chama de metais de transição, tá bom? E aí, gente, vale uma menção aqui, ó. A gente começa a partir do 3B, tá bom? E aí, depois duplica o 8B duas vezes. E aqui 1B e 2B, tá bom? A família 3A, gente, a gente tem como primeiro elemento aqui, ó, o boro, tá? Então essa aqui é a família do boro, tá? Da mesma forma aqui, ó, da família do carbono, o primeiro elemento aqui é o carbono. Então a gente chama de família do carbono, tá? Mesma coisa aqui, família do nitrogênio, porque o primeiro aqui é o nitrogênio, tá bom?
Aí, esse aqui já muda um pouquinho, ó. Embora aqui o primeiro seja o oxigênio, tá? Então não recebe o nome aqui de família do oxigênio. Na verdade, isso aqui são os calcogênios, tá bom? E aí, 7A, onde o primeiro aqui é o flúor, a gente chama eles de halogênios. E aqui, os gases nobres, tá bom? Dentre todos esses daí, gente, quais que normalmente são referidos pelo nome da família e não pelo número, tá bom? Os halogênios, tá? Então, é muito falado direto pelo nome da família, então vou falar ali, os halogênios. Saiba que eu estou me referindo à família 7A, tá bom? E os gases nobres também a gente usa bastante, tá bom? Então, sempre que eu estiver falando de alguém da família 8A ou 18, né? Eu estou falando aí dos gases nobres, beleza? Então, principalmente esses dois nomes aqui são bem usuais, tá bom? Os outros nem tanto, mas também aí vale a menção, tá bom? E essas duas partes aqui, gente, que costumam ser soltas da tabela, é a série dos actinídeos e dos lantanídeos, tá bom? Eles vão nessas posições aqui na tabela, ó. As do lantanídeo vai aqui e a dos actinídeos vão aqui, tá bom? Aí, para não ficar muito grande essa tabela periódica, o que que faz? Esses lantanídeos e os actinídeos, eles são separados da tabela, tá bom? Uma outra, uma outra lógica aí da tabela periódica que vale a pena saber, gente, porque a gente vai usar bastante essa divisão aqui, ó, entre metais, ametais ou não metais, tá bom? E os gases nobres, tá bom? Então, tudo a partir dessa escadinha que a gente tem aqui, ó, a partir do boro aqui, a gente vai fazendo uma escadinha, são os ametais, tá bom? E costumam estar com uma coloração diferente na tabela também, tá? Assim como os gases nobres costumam ter uma coloração diferente, tá? Vale a pena salientar aqui, gente, que o hidrogênio, embora ele esteja desse lado aqui esquerdo da tabela, que pertence basicamente aos metais, o hidrogênio ele se comporta como um ametal, tá bom? Então, ele, embora esteja à parte ali, a gente costuma colocar ele na classificação como se ele fosse um ametal também, beleza? Bom, essa nomenclatura aí, gente, essa divisão entre metal e ametal, é interessante a gente saber porque a gente acaba usando bastante, tá bom? Como boa parte da tabela é composta por metais, então, se você guardar aí quem são os ametais, tá? Se não tiver nessa lista, basicamente ele é um metal, tá bom? Então, ó, como que a gente decora essa lista aí, tá? Guarda a seguinte frase, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital, tá bom? Eu sei que é meio bestinha, mas ajuda pra caramba, tá? Porque a gente vai usar bastante isso daqui e essa ordem também, tá bom? Então, repetindo aí, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Tá certo, gente?